Olá, seja bem-vindo ao Prosa Bancária, podcast produzido pelo Sindbancários Espírito Santo. Eu sou Bruna Gatti, jornalista, e vou conduzir o papo de hoje, que vai falar sobre juros no Brasil e autonomia do Banco Central. Para entender melhor esse tema, a gente conversa com a economista do Diese, Kátia Uehara, que fala conosco online de São Paulo, e com o diretor do Sindbancários, Carlos Pereira de Araújo, o Carlão. Olá, Kátia. Olá, ouvintes. Eu que agradeço o convite feito pelo Sindicato do Espírito Santo. Olá, Carlão. Olá a todos e a todos. Bom, vamos direto então começar a nossa conversa, a nossa prosa de hoje. No mês de maio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne novamente para debater um tema que está no centro do debate político do país: a taxa de juros no Brasil. O Copom vem sustentando a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, considerada a mais alta do mundo, com a justificativa principal de conter a inflação. A decisão contraria os interesses do governo Lula e tem sido criticada por vários segmentos da sociedade que consideram a redução dos juros essencial para reaquecer a economia e gerar emprego, colocando o país novamente num ciclo de desenvolvimento. O Banco Central, por outro lado, deixou claro que pode voltar a elevar a Selic caso as expectativas de redução da inflação não sejam cumpridas. Qual o impacto dessa política de altos juros para o Brasil e para os brasileiros? Como essa taxa de juros afeta as nossas vidas? Olha, eu jogo essa bola logo para a Kátia. Kátia, dizer que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo não é uma coisa menor. Quais são as consequências dessa política para a economia brasileira? Olha, Bruna, as consequências para a economia brasileira, elas não são boas, né? Manter a taxa de juros real em torno de 7% ao ano, ou seja, a taxa de juros Selic já deflacionada pela inflação, corresponde a uma taxa de juros extremamente elevada e que isso significa encarecer o crédito, tanto para as empresas quanto para a população em geral. Ela desestimula os investimentos, ela aumenta, portanto, o desemprego, reduz a renda das famílias e ainda aumenta o tamanho da dívida pública, né, que dificulta o controle das contas públicas. Ou seja, se a gente utilizar essa política de taxa de juros elevada de forma muito prolongada, ela pode levar o país à recessão. A gente está com as empresas extremamente endividadas, segundo uma pesquisa, inclusive, da Economática, com 255 empresas que estão na Bolsa de Valores, ela mostrou que elas estão endividadas em torno de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. E aí é só ver o caso do que aconteceu com as lojas americanas, né? E as pessoas também estão muito endividadas. No ano passado, houve um recorde de proporção de famílias endividadas acima de 80%. E pior, muitas delas estão endividadas na pior forma, na pior modalidade de crédito, que é o cartão de crédito, que nós sabemos muito bem que as taxas de juros são extremamente elevadas, que hoje está em torno de 417% ao ano. Bom, a gente está entendendo, pelo que a Kátia apresentou para a gente, que manter a taxa de juros alta é ruim para a economia, é ruim para a indústria e é ruim, inclusive, para as políticas públicas. Mas alguém deve estar ganhando com isso. Então, eu queria saber do Carlão e da Kátia quem se beneficia com a manutenção desses juros elevados no Brasil. Então, esse é um debate, esse é um papo muito importante que nós temos que fazer com os trabalhadores do Brasil, com a sociedade brasileira, com os empresários, seja micro, pequeno, médio, até grandes empresários. Quem ganha com essa política, né, econômica aí, Banco Central, né, com altas taxas de juros, a maior do planeta, são exatamente uma infra-minoria, que não chega a 1% da população. São o sistema financeiro, os bancos, os rentistas, os que vivem da especulação, né, de comprar título, vender título, o governo federal, né, em cima da dívida pública. O governo perde, digamos assim, o povo perde, o governo perde, porque a dívida pública brasileira só aumenta, né? Então, toda a nossa riqueza, arrecadação é para pagar juros, rolagem da dívida,
Então, digamos assim, 97, 99, 97% da população perde, então não é qualquer coisa. Exatamente foi essa política econômica, macroeconômica, que foi derrotada pela sociedade, pelos trabalhadores no último pleito eleitoral. Eu acho que é o governo eleito, o governo Lula, com esse compromisso, né, de baixar as taxas de juros, gerar emprego, né, gerar negócio, está fazendo um esforço na política externa para atrair investimento, atrair parceiros, né, nível mundial, investimento para gerar a economia brasileira, voltar a girar, porque ela está parada, e isso dificulta com essa política do Banco Central. É uma chantagem, é uma sabotagem para o desenvolvimento, para a geração de emprego no Brasil. Kátia, você concorda? Quem ganha seria essa elite financeira do país? Exatamente, o Carlão está certíssimo. Quem se beneficia disso são os bancos, né, que são os principais credores da dívida pública, e os rentistas, né, que ganham dinheiro através dessa movimentação com os títulos da dívida, que são remunerados pela taxa Selic. Só para complementar a fala do Carlão, acho que é importante lembrar que só em 2022 o governo federal pagou em juros e amortização da dívida pública o montante de 1 trilhão e 880 bilhões de reais, ou seja, só para pagar juros da dívida correspondeu a 46% do total do orçamento federal executado no ano de 2022. É um montante muito elevado. Isso por conta da elevação da taxa de juros. Ou seja, se o governo gasta mais do seu orçamento bruto para pagar os juros da dívida, ele tem menos dinheiro para investir nas suas políticas, nas várias áreas, seja na educação, na saúde, na cultura, na geração de emprego. É isso, Kátia? Exatamente. Ou seja, tem menos dinheiro para fazer políticas sociais, principalmente, que é o que mais necessitamos no país hoje. Nós temos ainda uma taxa de desemprego muito elevada, uma informalidade muito elevada, e é necessário políticas públicas para a gente poder gerar emprego, né, e retomar o crescimento do país. Eu queria que o Carlão comentasse, você citou a Organização dos Trabalhadores também nesse debate. E em março, durante a última reunião do Copom, quando a taxa de juros estava sendo também discutida, sindicatos, centrais sindicais e movimentos sociais realizaram um dia nacional de luta por juros mais baixos. E várias cidades do país se mobilizaram. Em São Paulo, inclusive, um boneco do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, foi queimado na Avenida Paulista em protesto à sua gestão. A categoria bancária ela foi protagonista dessas mobilizações. Eu queria, Carlão, que você comentasse qual o papel das organizações de trabalhadores e da sociedade civil nesse debate, porque apesar dos juros, como a gente está conversando aqui, afetar a vida de todo mundo, esse não é um assunto tão fácil de ser discutido, ele não é tão palatável, né? Eu queria que você falasse sobre essa mobilização e como que a sociedade pode se envolver mais nesse tema e disputar também essa pauta. O movimento sindical bancário, aí, né, coordenado pelo CONTRAP, junto com o Comando Nacional, junto com as demais centrais sindicais, com a sociedade civil em geral, seja urbana, seja também o trabalhador do campo, mas também vários segmentos empresariais, né? Tá, e acendeu uma luz amarela ou vermelha, digamos, né? Porque tinha uma expectativa que o Banco Central, pelo menos um desejo, né, não ia sabotar a política do governo eleito. E o que está acontecendo no Brasil, que é um fato novo na nossa história, no governo, né, anterior, no governo Bolsonaro, o ministro Guedes aprovou a tal da autonomia do Banco Central. Isso quer dizer o quê? O Banco Central ele depende do programa do governo, do compromisso que o governo eleito, né, no caso é o Lula, mas poderia ser outro, ele trabalha, é uma política do Banco Central, o Banco Central funciona como se fosse o sindicato dos bancos, sobretudo dos bancos privados, e também dos rentistas. Então, o Banco Central, o presidente do Banco Central, o diretor do Banco Central não foram eleitos, não são eleitos pelo povo, né? Não tem o aval, a soberania popular. Quem foi eleito é o presidente, o Senado, o Congresso. E o Banco Central está
fazendo, né, política econômica de forma que está sabotando e viabilizando né, a política macroeconômica do governo. Por isso que os trabalhadores, os bancários, né, sobretudo com as centrais sindicais, o governo anterior foi derrotado, mas ele continua operando via o Banco Central. Então, é nesse sentido que nós estamos engajados nesse movimento e a tendência e a necessidade da sociedade em geral ampliar a participação. Nós temos que exigir a mudança econômica da atual diretoria do Banco Central, independente, ele tem que mudar, é uma necessidade. Isso, se for necessário, nós temos que discutir, então, inclusive, se o povo vai concordar ou não com o atual diretor do Banco Central. Ele tem que ter um plebiscito, ter um impeachment, coisa que vale. Nós não podemos ficar refém de uma agiotagem, de certa forma, é uma agiotagem legalizada, institucionalizada e legitimada pelo Banco Central, que inviabiliza o país de crescer. Então, isso é o que está acontecendo. E nós temos que denunciar. Essa autonomia, não tem autonomia. O Banco Central está fazendo política para favorecer aqueles 1% que a Kátia, economista do GES, né, falou, também comentei. O Banco Central está fazendo política para enriquecer cada vez mais os ricos, ficar mais ricos e os pobres ficar mais pobres. Com isso, tem consequência na saúde, na educação, na habitação, enfim, na questão da violência, né, o desemprego, a fome. Lembrando que o Carlão está trazendo esse debate da autonomia do Banco Central, esse foi um projeto de lei que ele é relativamente recente, né? No Brasil, Roberto Campos Neto é o primeiro presidente do Banco Central depois que entrou em vigor a lei que prevê essa autonomia. E, assim, é curioso porque no senso comum, eu vou pedir que a Kátia comente sobre esse tema também, a palavra autonomia, em geral, ela remete a algo que é positivo, né? Muitas vezes a gente reivindica a autonomia. Então, isso pode gerar uma certa confusão para as pessoas. Por que que, no caso do Banco Central, quando a gente fala de autonomia, isso é um problema? Quer dizer, o presidente Lula e vários dos seus ministros, eles já criticaram a atuação do Banco Central. O Lula chegou a dizer que não havia justificativa para a atual taxa de juros no Brasil. O ministro da Fazenda também, Fernando Haddad, se mostrou preocupado após o comunicado do Copom. E, apesar de toda essa pressão, o presidente do Banco Central, Campos Neto, sustenta uma posição contrária do governo. Eu queria que você comentasse esse tema também, Kátia, que é tão importante para a gente. É extremamente importante porque o governo federal quer implementar uma política econômica de crescimento. E, para tanto, ele precisa que o Banco Central também atue nesse sentido, ou seja, fazendo uma política monetária expansionista, né? Na linguagem econômica, ou seja, reduzir as taxas de juros para que as empresas possam investir mais, né? E daí gerar emprego e daí gerar renda. Então, essa lei complementar que autorizou, né, o Banco Central, a autonomia do Banco Central, ela faz com que os mandatos do presidente e diretores do Banco Central eles deixem de coincidir com o mandato do presidente da República, no caso, o presidente eleito, né? O mandato do presidente do Banco Central, então, passa a coincidir somente a partir do terceiro ano de mandato do presidente da República eleito. Então, por exemplo, o atual presidente do BC, o Roberto Campos Neto, que foi nomeado pelo Bolsonaro, que é, né, um adversário político do presidente Lula, ele vai permanecer no cargo até 2024. Então, ao que parece é que o atual presidente do Banco Central, ele quer que a economia entre em recessão, por manter as taxas de juros tão elevadas durante muito tempo. E os argumentos dados para a manutenção da taxa de juros elevada, elas não são suficientes para explicar essa taxa. Então, a gente está observando, né, uma crise bancária nos Estados Unidos, uma retração do crédito no Brasil, como eu disse anteriormente, com a concessão de crédito anunciada retrair 9,5% no mês de fevereiro, um endividamento elevado, né, como eu também mencionei, tanto das famílias quanto também
das empresas e uma queda sistemática da inflação, que é o ponto central do Banco Central, né? Isso que ele quer ver, né? E o que a gente vê é essa redução sistemática da inflação em 12 meses, ou seja, os argumentos são suficientes para a gente ter uma redução da taxa de juros, ou seja, uma política monetária mais expansionista e não restritiva. Os defensores da autonomia do Banco Central dizem é que esse descasamento de mandato, né, entre o presidente do Banco Central e o presidente da República, ela reduziria a interferência do governo na política monetária, né? Mas a gente tem que lembrar que o Banco Central ele já tem uma autonomia operacional, né? E a lei ela só enfraquece os mecanismos de política econômica à disposição do governo atual, do governo eleito. Esse debate ou esse jargão, autonomia do Banco Central, é uma mega mentira, ou como diz, é um fake news. Não existe autonomia do Banco Central. Isso é para uma forma de manipular, nos enrolar. O Banco Central não é autônomo. O Banco Central, ele atualmente, como ele opera com a política, ele guarda relação direta com 8, 9 maiores bancos que influencia e que decide as taxas de juros. Eles não ouvem nem o clamor da sociedade, do povo, dos trabalhadores organizados. O Banco Central atualmente não ouve e não respeita a soberania nacional da política econômica do governo atual, mas ouve os bancos privados, os grandes bancos privados, os grandes rentistas, que vivem, os bancos são os principais, mas outros grandes investidores. Então, quem é beneficiado, ele não é autonomia em relação a quem, a quê. Ele é autonomia autônoma em relação ao interesse do povo, ou interesse da política do governo, mas não é autônomo. Ele exatamente ele está ali fazendo a política, se vendo como se fosse um sindicato dos grandes bancos privados. É isso que o Banco Central é. Então, não tem autonomia. Tem alguma coisa que o governo possa fazer para servir como contrapeso a essas taxas elevadas de juros? Quais são os limites, nesse caso, da atuação do Estado para enfrentar essa política do Banco Central? Eu acho que o Estado ele tem um papel importantíssimo na condução da política econômica, né? A gente não tem que esvaziar o Estado. Essa história de Estado mínimo, por exemplo, ela já mostrou que não serve, não adianta, porque quando os agentes econômicos entram em crise, né, por exemplo, a crise econômica financeira mundial em 2008 provou isso, né? Se não fossem os estados, né, para ajudar a realizar políticas contracíclicas para evitar, né, os efeitos da crise nos seus países, e o Brasil mostrou muito bem naquele período o quão importante é, né, ter um Estado forte. Eu acredito que o Estado brasileiro ele tem um papel importantíssimo na política econômica. Então, assim, o casamento entre uma política monetária, né, ou seja, com taxa de juros menores, e uma política fiscal mais expansionista, né, prevendo um equilíbrio fiscal, um controle dos gastos públicos, ele vai trazer um crescimento econômico e, consequentemente, maior geração de emprego e de renda para a população. O governo ele tem as premissas, foi eleito, né, pela soberania popular, ele já sinalizou e já está fazendo isso, né, de voltar a fortalecer a Petrobras, uma questão estratégica, uma questão energética, né, questão da Eletrobras, os bancos públicos, né, federais, também estaduais, têm um papel importante, uma reforma fiscal, que a economia já citou, a reforma tributária, mas são pilares importantes. Mas um dos pilares, que é o Banco Central, chamado autônomo, que não é autônomo, eles são exatamente ligados e guardam os interesses dos bancos privados, ele desestabiliza essa política macroeconômica. Se você for uma casa, se os 4 pilares não tiver bem, né, firme, calçado para subir o segundo, terceiro andar, tiver um pilar que não está, que é o caso, ele desestabiliza toda a construção e derruba, inviabiliza, né? Então, nós estamos correndo o risco da política macroeconômica do governo não vingar
por causa da sabotagem da autonomia, chamada autonomia do Banco Central. O Banco Central no Brasil, historicamente, sempre teve uma ligação, sempre foi dirigido por banqueiro. Boa parte do diretor do Banco Central é oriundo do Santander, do Itaú, né? Esses Bradesco. Então, assim, eles têm uma relação, nós não podemos ficar refém de uma ditadura econômica, né? É isso que está acontecendo. Então, para essa política macroeconômica que a Cátia colocou funcionar, esses pilares, o Banco Central é um pilar muito importante. Então, por isso que nós precisamos para baixar esses juros, na pressão, ou a gente tem que tirar esse presidente e o diretor do Banco Central. O povo tem esse direito, né? Então, nós não podemos ficar aceitando essa chantagem. Tem que denunciar os bancos privados que sustentam essa lógica também junto com o presidente e o diretor do Banco Central. Bom, pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a Kátia por ter aceitado o nosso convite e contribuir com a gente nessa prosa de hoje. Ao Carlão, diretor do Sindicato dos Bancários, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você que chegou até o final do nosso podcast. Toda última terça-feira do mês, a gente tem um novo episódio no ar. Até lá, você pode acompanhar o Sind Bancários nas redes sociais. Segue a gente no Twitter, no @bancariosES, no Facebook e Instagram, onde você procura por sindbancarios.es. Esse foi o Prosa Bancária. Até a próxima!